Afligido por uma doença que lentamente consumia seu corpo, a única fuga de sua dura realidade era um jogo de estratégia que ele jogava obsessivamente dia e noite, bem até seus momentos finais, mas a morte não foi o fim. Ele acordou dentro do próprio jogo que tanto amava, completamente sem poder, sem status ou habilidades. Agora, preso neste mundo para o qual antes fugia em busca de conforto, ele deve lutar para sobreviver, construir sua força do nada e ascender para conquistar o mundo que se tornou sua nova realidade. A história se concentra em um jovem chamado Takuto, que passava a maior parte do tempo absorto em um jogo de estratégia Eternal Nations. Confinado a uma cama de hospital, Takuto encontrava consolo e sentido apenas jogando Eternal Nations e acabou morrendo com o jogo ainda em execução. Mas sua morte não foi definitiva. Momentos depois, ele abre os olhos encontrando-se sentado em um trono, em meio a ruínas antigas, no meio de uma floresta. Seu primeiro pensamento é sobre como o ar parece incrivelmente fresco e real. De repente, uma mulher se aproxima dele, perguntando gentilmente se ele finalmente acordou. Quando ela revela seu rosto, Takuto a reconhece instantaneamente como Atu, uma personagem elfa do jogo Eternal Nations. Atu o chama respeitosamente de Sua Majestade, deixando Takuto completamente confuso, perguntando-se o que diabos está acontecendo. Como um fã experiente de anime, ele rapidamente percebe que deve ter sido transportado para o mundo de Eternal Nations, o mesmo mundo de jogo em que passou incontáveis horas de sua vida. Mas essa percepção traz ainda mais perguntas. Tipicamente, Atu só se dirigiria ao seu rei dessa forma se ele fosse o Senhor de Minaigra, a nação que Takuto liderou anteriormente no jogo. Atu fala novamente, desta vez chamando-o de Takuto-sama, e explica ainda mais. Ela menciona que Takuto é o primeiro jogador a conquistar a dificuldade e pesadelo usando Minaigra. Amplamente conhecida como a civilização mais difícil de todo o jogo, ela revela orgulhosamente que Takuto está listada nos placares globais do jogo, dando-lhe um status lendário. A confusão de Takuto se aprofunda ainda mais. Como uma mera personagem de jogo pode saber sobre coisas além da realidade de seu próprio mundo de jogo, e Atu explica gentilmente que ela se lembra de absolutamente tudo. Cada vitória, cada derrota, cada palavra que Takuto lhe disse através de sua tela e toda a jornada que compartilharam juntos até agora. Ao ouvir isso, Takuto é tomado pela emoção, lágrimas se formando em seus olhos. Ele diz a Atu o quão feliz está por finalmente poder falar com ela diretamente, confessando que ela sempre foi sua personagem favorita em Eternal Nations. Atu responde calorosamente que sente exatamente o mesmo. Ainda assim, nada disso esclarece como ele veio parar aqui. Então Takuto olha diretamente para Atu e pergunta se foi ela quem o trouxe para este mundo, afinal. Atu admite honestamente que não tem a menor ideia de como chegaram aqui, pois ela mesma só chegou há alguns minutos. Ainda assim, ela tem certeza de uma coisa. O lugar onde estão parece exatamente com o mundo de Eternal Nations, independentemente de sua localização atual. Atu está profundamente grata por finalmente ter conhecido seu verdadeiro rei em pessoa. Segurando as mãos de Takuto gentilmente, ela o incita a começar a jornada deles novamente, juntos. Atu compartilha seu sonho de reconstruir um império com apenas os dois. E como Takuto não tem mais nada, ele concorda alegremente em se juntar à sua busca. Quando Takuto estende a mão para selar formalmente a parceria, Atu de repente muda para sua persona de NPC, apresentando-se dramaticamente como Sludge Atu. Uma criança ilegítima nascida de um mundo caído, ela solenemente promete todo o seu ser, mente, alma e corpo inteiramente a Takuto. Embora a personagem de Atu seja tecnicamente má, toda a teatralidade parece dolorosamente clichê, deixando tanto ela quanto Takuto momentaneamente envergonhados. Ainda assim, Takuto decide entrar na brincadeira, declarando dramaticamente que, ao lado de Atu, sua fiel mão direita, ele estabelecerá Minaigra, o império mais sinistro de todos eles. Takuto então se vira para Atu, perguntando se ela se lembra do que Minaigra deve sempre fazer primeiro, com orgulho. Atu afirma que eles devem se esconder completamente, permanecendo invisíveis como verdadeiros reclusos para evitar qualquer descoberta. Agindo imediatamente, Takuto invoca um batedor de produção de emergência, uma estranha criatura semelhante a um inseto com pernas extremamente longas. Dada o alinhamento de Minaigra com o mal e a destruição, todas as suas unidades naturalmente parecem horríveis, incluindo este batedor. De qualquer forma, Takuto emite comandos, instruindo-o a investigar minuciosamente seus arredores. E Atu o lembra severamente que decepcionar seu rei não é uma opção, e obedientemente, o batedor parte para sua tarefa designada. Takuto então revela a Atu que ele pode realmente ver através dos olhos do batedor, confirmando a ambos que o mundo realmente funciona exatamente como o jogo. Ele explica brevemente a Atu como a invocação funciona aqui. Seu poder mágico total atual é de 200 MP, e criar o batedor consumiu 100 MP. Takuto considera cuidadosamente as opções para gastar seus pontos de magia restantes. Construir uma base custaria apenas 20 MP, mas ele também se pergunta se deveria priorizar a defesa invocando um guerreiro. Infelizmente, fazer isso consumiria mais poder do que ele possui atualmente. Em Eternal Nations, Atu é classificada como uma personagem heroína.
tornando-a particularmente poderosa em combate. Mas como a nova jornada deles mal começou, o nível de força atual de Atu permanece apenas no nível 3, o que é bastante baixo, na verdade. De qualquer forma, graças ao reconhecimento dos batedores, Takuto obtém uma imagem clara de seus arredores, que consiste principalmente em florestas intermináveis. Então este cenário se mostra um local ideal para estabelecer a base de Minagra. Embora Atu ache inquietante que não haja absolutamente nenhuma vida selvagem ou comida disponível por perto. Percebendo que seria muito perigoso se mudar, Takuto instrui o batedor a estender sua busca e explorar um perímetro ainda mais amplo. Atu então começa a se sentir desanimada, acreditando que não está contribuindo o suficiente para ajudar seu rei. Vendo sua expressão desanimada, Takuto a tranquiliza gentilmente, dizendo que simplesmente tê-la ao seu lado já é mais do que suficiente. Profundamente tocada por suas palavras sinceras, Atu instantaneamente se torna ainda mais devotada a ele. Enquanto isso, o batedor deles logo descobre um acampamento habitado por um grupo de elfos negros. Takuto hesita, incerto sobre qual deveria ser o próximo passo, porque invadir acidentalmente o território de outro grupo poderia causar sérios problemas, então ele pensa que é melhor para eles ficarem discretos por enquanto. Atu sugere otimisticamente que, se as coisas piorarem, eles podem simplesmente escapar juntos. Seu encorajamento aumenta a confiança de Takuto. Então eles decidem observar os elfos negros silenciosamente de uma distância segura e descobrir o que estão fazendo ali. Mas de repente, 3 elfos negros tropeçam diretamente neles, pegando Takuto e Atu de surpresa. Takuto congela de surpresa, percebendo que eram os elfos negros que ele havia planejado evitar cuidadosamente. Aqueles mesmos elfos de quem ele estava preparado para fugir se cruzassem seus caminhos, agora estão bem na frente deles. Tanto ele quanto Atu permanecem incertos sobre como o encontro vai terminar, mas reconhecendo a importância de manter a calma em situações como esta, eles conseguem manter a compostura. Ao mesmo tempo, os elfos negros não têm intenção de prejudicar ninguém. Eles explicam que foram recentemente expulsos da cidade que antes chamavam de lar e desesperadamente levaram seu povo para a floresta em busca de segurança. E depois de uma jornada difícil, eles conseguiram montar um abrigo temporário nesta terra amaldiçoada. No entanto, sem comida disponível, eles estão em uma situação desesperadora, sabendo que seus filhos morrerão de fome sem suprimentos. Capitão Nagi, líder dos Elfos Negros, está atualmente explorando essa floresta sombria ao lado de seus soldados, cada vez mais preocupado que sua jornada possa ter sido completamente fútil, já que a área parece totalmente sem vida. Vários dos homens de Night começam a reclamar amargamente, argumentando que talvez fosse melhor se tivessem ficado e morrido na cidade, em vez de morrer de fome aqui. Eles relembram histórias sombrias sobre a floresta sendo amaldiçoada por um homem misterioso, um lugar onde nem a vida nem o amor podem florescer. Nagi rapidamente os adverte contra perder a esperança, lembrando seu povo que se eles vacilarem agora, seus filhos esperando ansiosamente no acampamento não terão nenhuma chance. Ele os lembra firmemente que seus filhos ainda têm fé neles e que voltar de mãos vazias simplesmente não é uma opção. Ainda assim, enquanto Nagi continua avançando, ele não consegue deixar de refletir sobre as palavras sombrias de seus soldados. No fundo, ele sabe que eles não estão errados. As chances de sobrevivência aqui parecem impossivelmente pequenas, mas como seu líder, ele não pode se dar ao luxo de mostrar medo ou desistir, porque seu povo depende dele para guiá-los com segurança através desta crise. Caminhando mais fundo na floresta, Nagi de repente sente a presença de Takuto e Atu. Uma onda de pavor o percorre, com medo de que essas entidades desconhecidas possam atacar sem piedade e aniquilar toda a sua equipe. Qualquer escolha que ele faça a seguir pode determinar o destino de seu povo. Então Nagi se recompõe, decidindo abordar diplomaticamente. Quando Nagi finalmente os alcança, ele fica surpreso com a aparência sombria e espiritual de Takuto. Embora Atu pareça relativamente normal, sem hesitação, Nagi imediatamente se ajoelha, levando seus seguidores a fazer o mesmo. Então, com uma voz cheia de humildade, ele se desculpa por entrar em seu território sem ser convidado. Atu, olhando friamente para Nagi, o questiona bruscamente, exigindo saber por que ele invadiria, apesar de saber que era proibido. Nagi explica nervosamente suas circunstâncias desesperadoras, como seu povo foi banido sem aviso, forçado a fugir de sua cidade sem suprimentos, a jornada exaustiva e as crianças famintas ainda esperando ansiosamente na floresta, sentindo-se cada vez mais ansioso sob o olhar severo de Atu. Nagi se prepara, convencido de que estão prestes a executá-lo. No entanto, Takuto o surpreende perguntando calmamente se ele está com fome. Nagi hesita nervosamente, incerto sobre como responder, até que Atu o instrui firmemente a responder à pergunta de seu mestre. Quietamente, Nagi admite que está com fome, e imediatamente Takuto conjura várias maçãs do nada. Nagi olha perplexo, nunca tendo visto uma maçã antes. Incerto se são sequer comestíveis, Takuto gentilmente o assegura que a fruta é suculenta e deliciosa, encorajando-o a experimentá-la. Ainda hesitante, Nagi olha para trás, chocado ao ver seus homens já devorando as maçãs avidamente. Atu então o incita firmemente a comer também. No entanto, Nagi ainda se sente inquieto. Percebendo sua hesitação, Takuto prontamente conjura peras também. Agora Nagi está abertamente desconfiado, profundamente confuso com a generosidade de Takuto.
Os elfos negros sempre foram vistos com hostilidade, constantemente rejeitados pelos outros. Encontrar de repente alguém disposto a ajudar sem qualquer motivo oculto parecia perturbadoramente antinatural. Nag finalmente declara que preferiria levar a comida de volta para alimentar as crianças famintas em seu acampamento, mas antes que ele pudesse terminar sua frase, Takuto conjura ainda mais frutas para ele. Oprimido, Nag só consegue sentir gratidão e descrença. Enquanto isso, de volta ao acampamento, as crianças elfas negras jazem fracas e exaustas, orando silenciosamente por resgate. De repente, elas sentem um cheiro familiar no ar. Suas orações são atendidas porque Nag e seus soldados retornaram, trazendo consigo mais comida do que jamais viram. Nag alegremente diz a todos para se prepararem para um banquete, e logo todos estão comendo avidamente, e as crianças famintas rapidamente recuperam suas forças. Um dos elfos então pergunta curiosamente a Nag onde ele conseguiu toda a comida, mas Nag evita dar detalhes. Em vez disso, ele simplesmente lhes diz que o destino finalmente sorriu para eles. No entanto, no fundo de seu coração, ele permanece assombrado pela memória da figura misteriosa e intimidante que encontrou na floresta. Após a refeição, todos caem em um sono tranquilo, exceto Nagi, que permanece acordado, olhando pensativamente para o fogo. Enquanto ele vigia, o ancião Molter se aproxima silenciosamente, tirando Nagi gentilmente de sua profunda contemplação. Molter expressa gratidão pelos esforços de Nagi, mas menciona que a fruta tinha um sabor diferente de tudo o que ele já conheceu. Mesmo depois de viver 200 anos, Nagi acena com a cabeça, concordando que a fruta definitivamente tinha um sabor estranho. Molter o pressiona sobre de onde veio a comida, levando Nag a confessar que eles encontraram uma figura lendária depois de vagar profundamente pela floresta amaldiçoada. Ao ouvir isso, Molter se pergunta em voz alta se era talvez o Rei da Ruína, lembrando-se de histórias antigas sobre um ser mítico que apareceria quando o mundo ficasse muito lotado, destruindo tudo e devolvendo a civilização à escuridão. Mas ninguém sabe se essas lendas contêm alguma verdade, já que ninguém jamais as testemunhou pessoalmente. Molter pergunta diretamente a Nagi se a figura misteriosa se apresentou como o Rei da Ruína. Nagi admite que Takuto nunca se apresentou, de fato. Ele só falou através de um servo. Molter insiste que não há como uma entidade sombria como essa oferecer assistência de graça, exigindo saber o que Nagi prometeu em troca. Nagi, no entanto, insiste que foi puramente um ato de generosidade de Takuto. Nada mais. Molter permanece cético, argumentando que nenhum ser maligno oferece ajuda sem motivos ocultos. Nag chama firmemente Takuto de O Grande, determinado a defendê-lo e enfatizando que ele simplesmente escolheu ajudar. Molter contesta que um título tão nobre não combina com o Rei da Ruína, mas Nagi se recusa a ceder. Ele argumenta apaixonadamente que Takuto merece o respeito porque os ajudou em seu momento de necessidade, e frustrantemente se pergunta se teria sido melhor se todos tivessem morrido em vez de receber tal ajuda. Ao ouvir isso, Molter relutantemente concede o ponto de Nagi, concordando em lidar com as negociações pessoalmente quando chegar a hora de retribuir seu misterioso benfeitor. Nagi olha para seu povo adormecido, questionando silenciosamente quando eles finalmente poderão descansar sem medo. Ao mesmo tempo, Atu está completamente chateada com Takuto por desperdiçar mana valiosa alimentando completos estranhos. Ela o força severamente a se ajoelhar enquanto ele tenta explicar que simplesmente sentiu pena deles. Atu não consegue acreditar em sua imprudência, lembrando-o bruscamente que eles ainda não sabem se Minaigra será pacífica ou brutal, ou quantas batalhas podem estar por vir. Então desperdiçar mana assim poderia ser perigoso. Percebendo que talvez tenha ido longe demais repreendendo seu próprio rei, Atu rapidamente se desculpa, mas Takuto a tranquiliza gentilmente, lembrando-a que eles são parceiros e que ele não conseguiria sobreviver neste lugar sem ela ao seu lado. Ele também admite sentir-se estranho perto dos elfos negros, sugerindo que talvez seja tímido. Atu fica surpresa. Ela havia assumido que Takuto estava deliberadamente desempenhando o papel de um rei digno, comunicando-se apenas através dela como sua serva. Os dois riem e se provocam de forma divertida por um momento até que o batedor invocado de Takuto finalmente retorna. Na manhã seguinte, Nagi se prepara para outra viagem para ver Takuto, levando o ancião Molter a questionar se ele está realmente pronto para ver o Rei Sombrio. Molter está convencido de que, como já escolheram confiar na ajuda do Rei Sombrio, devem estar prontos para atender a quaisquer demandas que ele eventualmente faça. Nagi discorda, apontando que Takuto nunca mencionou querer nada em troca, mas Molter insiste que criaturas das trevas sempre esperam compensação por seus favores. Ainda assim, Molter admite relutantemente que, por enquanto, eles não têm escolha a não ser confiar em Takuto, já que não há mais para onde ir. Então eles decidem visitar Takuto juntos, completamente inconscientes de que seu batedor inseto estava observando toda a conversa deles. Takuto rapidamente chama o batedor de volta para relatar a ele, e ao ouvir que os elfos estão a caminho, ele espera silenciosamente que eles apenas peguem a comida restante que ele havia preparado ontem, e partam sem causar alvoroço. A ansiedade rapidamente começa a tomar conta de Takuto enquanto ele explica a Atu que é péssimo em conversas e não sabe se conseguirá negociar adequadamente com os elfos negros. Atu o tranquiliza dizendo que ela mesma cuidará disso, acrescentando que isso também mostrará aos elfos negros que seu rei não se rebaixaria a ponto de falar com eles pessoalmente.
Pouco depois, Molter e Nag chegam, e o ancião Molter cumprimenta Takuto com uma saudação excessivamente formal e eloquente, quase como algo saído de uma carta de apresentação, agradecendo-lhe pela generosa provisão que ofereceu ao seu povo. Molter então pede respeitosamente permissão para saber a identidade de seu rei sombrio. Após receber permissão de Takuto, Atu revela seu nome com orgulho, declarando-o como o temido rei sombrio da ruína em pessoa. Ambos os elfos negros ficam visivelmente abalados ao terem seus piores medos confirmados. Atu então os instrui friamente a simplesmente pegar a comida e ir embora, porque ela não vai durar muito mais de qualquer forma. No entanto, Molter insiste educadamente em retribuir Takuto por sua generosidade e pergunta o que eles podem possivelmente dar em troca. Atu o informa friamente que não há nada em sua posse capaz de agradar seu rei, então tentar o pagamento seria inútil. Ela então questiona se os elfos ainda têm algo que considerem valioso, fazendo Molter hesitar ao perceber que eles realmente não têm nada de valor para dar. Percebendo sua hesitação, Atu imediatamente lhe dá um olhar frio e intimidador e pergunta desconfiadamente se ele está secretamente planejando algo. Atordoado, Takuto rapidamente percebe que a conversa deles está indo ladeira abaixo rapidamente, então ele imediatamente sinaliza para Atu para discutir discretamente como eles devem prosseguir. Mas Atu fica frustrada porque acha que Takuto está sendo muito mole com esses dois elfos sem esperança, e ela insiste que esses caras não têm a menor ideia de como lidar com negociações, e se isso continuar, eles se tornarão uma dor de cabeça irritante mais tarde. Então ela sugere dramaticamente matá-los e exibir suas cabeças ao redor da base como um aviso claro. Mas Takuto rapidamente diz a ela para parar de agir como uma psicopata. Ele explica calmamente que os elfos genuinamente parecem querer coexistência pacífica e sinceramente desejam retribuir sua bondade. Em vez de apenas dar coisas de graça, ele sugere que peçam algo pequeno em troca. Mantendo suas relações com os elfos positivas, Atu concorda relutantemente, e então diz aos elfos que seu rei generosamente decidiu aceitar a oferta de pagamento deles. Ver Molter relaxar de repente faz Takuto e Atu perceberem que ele estava surtando antes porque havia assumido totalmente que Takuto agiria como um vilão típico. Atu repreende Molter por julgar seu rei tão duramente, mas então ela para percebendo que na verdade não sabe o que pedir a eles. Felizmente, Takuto rapidamente tem uma ótima ideia e sugere que peçam aos elfos para lhes fornecer informações sobre o mundo fora desta floresta. Molter imediatamente se ilumina com alívio, prometendo ansiosamente que compartilhará cada pedaço de conhecimento que adquiriu sobre o mundo exterior. Atu acena com a cabeça, mas acrescenta severamente que, uma vez que Molter tenha fornecido as informações, ele e sua tribo devem deixar a floresta imediatamente. Isso choca Nagi e Molter profundamente, e eles rapidamente imploram para que lhes seja permitido continuar vivendo lá, sob a proteção de Takuto, mas Atu os repreende para pararem de abusar da sorte, se valorizam suas vidas. Nagi tenta argumentar mais, mas Molter rapidamente o silencia, admitindo que devem respeitar os desejos do rei. Eles começam a se virar para sair, mas observando-os, Takuto de repente sente uma pontada de culpa por expulsá-los assim. Ele abruptamente muda de ideia, dizendo a Molter e Nagi que, em vez de partir, eles podem se tornar cidadãos de seu reino. Ambos os elfos congelam completamente, atordoados por essa bondade inesperada. Embora ninguém esteja mais chocado do que Atu, que não consegue acreditar no que está ouvindo, ela imediatamente questiona a lógica de Takuto, perguntando o que diabos ele está pensando. Ele calmamente a lembra sobre o sistema de refugiados do jogo, permitindo que diferentes raças se juntem pacificamente à sua nação. E como os elfos negros são de alinhamento neutro, ele aponta que eles se misturarão facilmente com o atributo maligno de seu reino, tornando a coexistência totalmente possível. Atu ainda não está totalmente convencida, pois espécies malignas geralmente causam problemas entre si, mas Takuto gentilmente refresca sua memória de que seus principais cidadãos, os homúnculos, parecem humanos desfiados e remontados por uma criança de 5 anos, e não há como eles conviverem com essas coisas estranhas o dia todo. A imagem horrível dos homúnculos imediatamente surge na mente de Atu, mudando sua opinião num instante. Ela rapidamente concorda e se vira para Molter e Nagi, declarando que Takuto planeja construir um reino completo em breve, e está generosamente oferecendo-lhes cidadania se estiverem dispostos a jurar lealdade. Molter hesita, perguntando o que exatamente significa se tornar cidadão deles, e Atu responde sem rodeios que eles basicamente se tornariam seres malignos. Ainda assim, ela os assegura com um sorriso astuto que ser maligno não é tão ruim quanto parece, é na verdade muito mais divertido. Não muito depois, Takuto e Atu visitam o assentamento dos Elfos Negros, onde todos aguardam ansiosamente sua chegada. Estão tão aterrorizados que alguns dos elfos mais fracos desmaiam só de ver Takuto. Calmamente, Takuto toma seu lugar no trono com Atu ao seu lado, que anuncia claramente a todos os reunidos que de agora em diante, eles pertencem oficialmente ao seu novo reino, Minagra. Ela então pergunta a Takuto se ele tem certeza, e com um confiante sim,
Ele confirma na sua tela, e assim os Elfos Negros são oficialmente cidadãos de Minagra. Atu os parabeniza, enfatizando que, de agora em diante, sua segurança e sobrevivência são pessoalmente garantidas por seu novo rei. Nagi se pergunta em voz alta se é só isso, pois ele não se sente diferente, apesar de supostamente ter se tornado um ser maligno. Quase imediatamente ele se arrepende de ter falado cedo demais quando uma onda de ódio avassalador de repente o inunda, e o resto dos elfos. Memórias dolorosas de perseguição e ataque surgem em suas mentes, preenchendo-os com um intenso desejo de vingança. Vendo todos sofrendo de repente, Takuto pergunta suavemente se estão bem, e ouvindo sua preocupação genuína, Nagi se emociona, profundamente comovido pela percepção de que alguém finalmente se importa com eles. Com lágrimas escorrendo pelos rostos, os Elfos Negros começam a torcer apaixonadamente por Takuto, deixando-o um pouco sobrecarregado, mas profundamente tocado pelo entusiasmo deles. Depois de alguns dias, Molter apresenta um mapa do continente a Takuto, que imediatamente desaba em descrença. Atu pergunta o que o está incomodando, e ele simplesmente gesticula para o mapa, dizendo que a localização inicial deles não poderia ser, de jeito nenhum, mais terrível. Estão presos num continente compartilhado por duas civilizações gigantescas e poderosas. De um lado está o Reino Sagrado de Qualia, uma nação humana massiva que adora Arlos, o Criador, e conhecida por ser irritantemente justa e estritamente alinhada ao bem. Do lado oposto fica Elna, a Aliança Elemental, uma nação de elfos devotada à natureza. Estão igualmente do lado do bem, fazendo Atu perceber que estão literalmente espremidos entre duas enormes civilizações que os aniquilariam num instante se descobertos. Em pânico, Atu cai ao lado de Takuto em desespero, mas Takuto rapidamente recupera a compostura, lembrando-a de que, enquanto mantiverem um perfil discreto, podem crescer mais fortes em silêncio. Ele se lembra que sua raça principal, os homúnculos, eram burros como pedras no jogo e péssimos em pesquisa. Felizmente, agora que tem elfos negros ao seu lado, as coisas devem correr muito mais tranquilas. Logo depois, os Elfos Negros chegam para uma reunião, desta vez trazendo Emily, assistente de Nagi. Nagi a apresenta como uma gênio nerd que sabe muito mais do que ele sobre reinos estrangeiros, e insiste que ela definitivamente será útil. Atu transmite aos elfos que a dedicação deles agradou o rei, e ela anuncia que todos estão prestes a receber grandes tarefas diretamente ordenadas pelo próprio Takuto. Primeiro, Molter é encarregado de gerenciar os assuntos internos. Atu diz que espera grandes coisas dele, especialmente porque soube que ele também conhece magia. Em seguida, ela nomeia Nagi como chefe dos guerreiros de Minogra, encarregando-o de construir um poderoso exército para a defesa. Quando ela deixa o recrutamento por conta dele, Nagi fica muito animado, gritando dramaticamente que destruirá todos os inimigos e orgulhosamente montará suas cabeças como troféus. Mas Takuto já está enjoado com a imagem grotesca. Ele comenta baixinho que a guerra é bárbara, e Atu esclarece para o confuso Nagi que o rei deles na verdade prefere a paz, então ele precisa parar com essa conversa de matar. Isso só confunde Nagi ainda mais, que se pergunta que tipo de rei sombrio da ruína é ele para preferir a paz. Molter, vendo a confusão de Nagi, o provoca sarcasticamente e afirma com confiança que, ao contrário de Nagi, que claramente tem mais músculos do que cérebro, ele mesmo se mostrará muito mais útil para Takuto. Nagi imediatamente aceita como um desafio, gabando-se em voz alta para Takuto que é jovem e cheio de energia, pronto para servir incansavelmente o rei sem descanso. Atu compreende completamente a pequena competição deles como dedicação genuína, confundindo-os com viciados em trabalho em vez de dois idiotas desesperados pela aprovação do grande pai maligno. Ela se vira para Takuto perguntando se deveriam enviá-los em uma missão de coleta de recursos, mas Takuto sugere uma ideia melhor: embelezar a terra e construir casas adequadas. Atu imediatamente transmite isso a Molter, instruindo-o a coletar madeira para a construção. Mas para garantir que ele não estrague a beleza da floresta, Molter concorda ansiosamente, gabando-se de que os Elfos Negros eram originalmente habitantes da floresta de qualquer forma, então ele cuidará disso perfeitamente. Takuto então acrescenta que eles deveriam reflorestar as áreas que desmatam, causando confusão entre os elfos que nunca sequer ouviram o termo antes. Percebendo que este mundo pode ser mais primitivo do que o esperado, Takuto pergunta cautelosamente se eles estão familiarizados com magia militar ou os 6 elementos principais. Malta responde que só ouviu falar de 4 elementos principais, enquanto Emily admite que nunca sequer viu magia militar sendo usada por nenhum reino. Takuto e Atu trocam olhares, percebendo que acertaram em cheio. Este mundo é ainda menos avançado do que pensavam, dando-lhes uma enorme vantagem para avançar rapidamente assim que implementarem tecnologia mágica avançada. Atu explica pacientemente que reflorestar significa fazer novas árvores crescerem rapidamente para substituir as que foram cortadas. Usando magia, os elfos mencionaram que fazem as árvores crescerem naturalmente, mas admitem que nunca consideraram usar magia para acelerar as coisas. Atu descreve como o reflorestamento emprega os 6 elementos principais para fazer novas árvores crescerem rapidamente, então prontamente acredita essa descoberta a Takuto, mesmo que seja uma mentira total.
Ela começa a elogiar Takuto, gabando-se de como ele até criou aquelas frutas especiais que os elfos comeram antes, mencionando especialmente que uvas são suas favoritas pessoais. Emily confirma animadamente as palavras de Atu, então diz que também plantou algumas sementes de uva, e elas realmente começaram a brotar. Takuto fica atordoado com essa revelação, não esperando que frutas terrestres crescessem tão facilmente aqui. De repente, inspirado, ele rapidamente testa sua teoria criando magicamente uma moeda de terra. Quando funciona, ele fica emocionado ao perceber que poderia potencialmente introduzir tecnologias avançadas como pólvora, acelerando drasticamente o crescimento e a superioridade de sua civilização em comparação com outras. Em outro lugar, no reino sagrado de Qualia, a situação também começava a escalar. Santa Celina liderava uma unidade de cavaleiros pelas colinas nevadas, totalmente empenhada em eliminar as bestas perigosas que aterrorizavam as vilas próximas. No momento em que um bando de goblins surgiu, Celina calmamente ergueu seu cajado, incinerando-os instantaneamente com seu fogo sagrado. A chama sagrada se dissipou no céu após obliterar os monstros, e a luz suave do sol derramou-se sobre a terra carbonizada, fazendo flores brotarem em seu lugar. Virando-se para seus cavaleiros atônitos, o capitão deles anunciou orgulhosamente que o poder divino de Celina purificava monstros de alinhamento maligno, deixando para trás campos de flores desabrochando, e foi sua habilidade sozinha que lhes permitiu manter laços diplomáticos tão fortes com os elfos. Após a breve escaramuça, Celina confrontou o cardeal, instando-o a enviar paladinos para o sul, avisando que ela havia sentido recentemente uma perturbação sinistra dentro da Floresta Amaldiçoada, mas o cardeal recusou categoricamente, alegando que a Floresta Amaldiçoada ficava na extremidade do continente e enviar paladinos para lá exigiria autorização especial de seus superiores. Inabalável, Celina o avisou firmemente que ela mesma cuidaria do assunto se nenhuma tropa fosse enviada. Inicialmente, o cardeal tentou resistir, mas rapidamente cedeu sob seu olhar gélido, prometendo, em vez disso, enviar as forças limitadas que ele pudesse comandar pessoalmente. Enquanto isso, de volta ao seu próprio domínio, Takuto e Atu estavam focados em desenvolver seu território recém-descoberto, começando pela construção de casas decentes para os elfos negros. Eles já haviam montado uma sala do trono improvisada ao redor do trono de Takuto, e ele estava emocionado com a ideia de finalmente sediar reuniões importantes com os membros proeminentes de seu reino. Naquele momento, Maltur Nagi e Imli entraram, prontos para a ação. Atos informou que já era hora de iniciar a primeira reunião oficial do conselho, mas antes que a reunião pudesse começar, Enli se aproximou ansiosamente de Takuto, revelando um presente, uma nova roupa elegante que, para seu leve constrangimento, estava perigosamente perto do território fanboy. Ainda assim, Takuto aceitou agradecido as roupas novas, admitindo que suas vestes antigas estavam ficando embaraçosamente sujas, e agradeceu sinceramente aos elfos. Estranhamente, os elfos não conseguiam ver nenhuma mudança visível em sua aparência, mas decidiram confiar no elogio entusiasmado de Atu sobre como a roupa se encaixava perfeitamente em seu amado líder. Com a crise de vestuário resolvida, Atu começou rapidamente a reunião do conselho apenas para perceber que Takuto ainda estava irremediavelmente perdido em se admirar. Ligeiramente irritada, mas não surpresa, ela decidiu conduzir a reunião sozinha, sugerindo casualmente que consultaria Takuto sempre que sua contribuição real fosse necessária. E Takuto concordou feliz com a sugestão dela, totalmente contente em continuar silenciosamente a se deleitar com sua própria fabulosidade. Assim que a reunião começa, Maltur imediatamente pergunta a Atu sobre o tipo de edifícios que deveriam priorizar, então Atu sugere com confiança que comecem com instalações de produção de alimentos e prontamente revela uma planta perturbadoramente grotesca, anunciando que ela servirá como sua principal fonte de alimento por enquanto. Os elfos se encolheram visivelmente, mal conseguindo esconder seu nojo, antes de perguntar hesitantemente a Atu o que diabos aquela coisa horrível deveria ser. Com um entusiasmo inquietante, ela os informou que era chamada de planta de carne, uma iguaria única de sua civilização. Segundo Atu, ela produzia carne que tinha um sabor perturbadoramente semelhante à carne humana, mas era incrivelmente nutritiva. Horrorizados com essa revelação, os elfos rapidamente esclareceram que não eram exatamente fãs de comer pessoas. Atus assegurou que a planta de carne era apenas uma solução temporária para a escassez de alimentos, e em breve teriam opções muito menos perturbadoras disponíveis. Após aquele anúncio inquietante, ela explicou que também precisariam de unidades de armazenamento e edifícios administrativos perto das fazendas. Então Enli prontamente se ofereceu para supervisionar essas estruturas. Em seguida, Atu mudou de assunto para o próximo tópico crucial da agenda: pesquisa. Ela enfatizou que obter tecnologia de ponta era absolutamente crítico para uma nação incipiente como a deles. Maltur, intrigado, perguntou a ela especificamente em que tipo de tecnologia deveriam focar, e Atu revelou animadamente que o alvo seria tecnologia mágica. Takuto praticamente se iluminou de excitação ao ouvir isso, e Maltur declarou ansiosamente que, como um mago habilidoso, ele faria o seu melhor para impressionar o rei deles. Ele continuou perguntando precisamente que tipo de tecnologia mágica deveriam almejar, e Atu revelou entusiasticamente que mergulhariam direto na pesquisa de magia militar.
Ela explicou que feitiços de ataque padrão eram lamentavelmente limitados, mal conseguindo lidar com um punhado de inimigos, enquanto magia avançada de nível militar poderia aniquilar cidades inteiras, ou até mesmo remodelar o terreno a seu favor. Malta, agora animado, concordou imediatamente em reunir todos os elfos magicamente talentosos e começar a trabalhar em feitiços mágicos inovadores que ainda nem haviam aparecido em seu mundo. Então Atu passou para o tópico final da reunião, sua estratégia militar. Nagui se animou instantaneamente, empolgado por ser finalmente sua vez de brilhar, mas Takuto rapidamente estourou sua bolha, afirmando sem rodeios que eles não investiriam pesadamente em seu exército agora. Atu o apoiou, apontando que exércitos custam uma fortuna para manter, mas não produzem nada útil durante períodos de paz. Nagi protestou veementemente, argumentando que eles não tinham poder suficiente para defender adequadamente seu rei, e portanto deveriam definitivamente priorizar seu exército. Malter também se juntou, lembrando-os de que tanto ele quanto Nagi tinham recompensas massivas por suas cabeças como líderes de elfos negros, o que significava que seu reino poderia em breve se tornar um alvo suculento para os inimigos. Compreendendo suas preocupações, Takuto rapidamente surgiu com uma alternativa mais inteligente: criar um herói para defender o reino. Atu concordou imediatamente, admitindo que heróis eram caros inicialmente, mas exigiam zero manutenção, tornando-os a escolha perfeita dada a situação atual deles. Os elfos olharam fixamente, claramente sem a menor ideia do que diabos um herói deveria ser. Atu rapidamente esclareceu que heróis eram seres ridiculamente poderosos que serviam diretamente sob o rei. Ela explicou que cada herói tinha certas condições que precisavam ser cumpridas antes de invocá-los, mas ela os tranquilizou com confiança de que seriam capazes de invocar seu primeiro herói em breve. Takuto, animado como sempre, já estava empolgado com a ideia. Ele se lembrou que quase tudo neste mundo exigia mana, e um reino só podia coletar essa mana diretamente de seu próprio povo. Quanto mais felizes os cidadãos estivessem, mais mana eles produziriam. E Takuto fez um voto silencioso ali mesmo. Ele transformaria este reino no lugar mais feliz e próspero de todo o planeta. Ao mesmo tempo, longe, no reino sagrado de Qualia, um jovem paladino chamado Lorneus acabara de receber a duvidosa honra de ser selecionado para uma equipe de investigação, indo direto para a notória Floresta Amaldiçoada. Acompanhando-o estava um paladino veterano chamado Wirtle, cujo passatempo favorito era claramente tornar a vida de Lorneus um inferno com suas provocações constantes. Wirtle imediatamente começou a reclamar do tamanho minúsculo de sua unidade de investigação, consistindo de apenas 2 paladinos e um punhado de mercenários. Ele resmungou alto sobre como a igreja deveria começar a levar as profecias de Santa Celina mais a sério. Lorneus concordou cautelosamente, embora estivesse dolorosamente ciente de que ninguém poderia prever o que os superiores haviam planejado. Uma coisa que ele sabia, porém, era que se conseguissem realizar esta investigação, receberiam grandes recompensas. Mas se as coisas dessem errado, sua cabeça seria definitivamente a primeira a rolar. De volta a Minagra, Takuto passeava pelo reino em desenvolvimento, inspecionando os estágios iniciais de sua civilização com um profundo senso de nostalgia. Era uma cena que ele havia testemunhado milhares de vezes antes, mas sempre através de uma tela, nunca pessoalmente. Desta vez ele estava bem no meio de tudo. Enlei ansiosamente lhe deu um tour detalhado, explicando orgulhosamente que os elfos negros se destacavam na construção de casas na árvore. Embora, no momento, o projeto habitacional estivesse avançando lentamente, já que os elfos haviam priorizado o cultivo das árvores de carne. Felizmente, as grotescas árvores de carne pareciam estar prosperando bem, e eles já haviam conseguido construir instalações de armazenamento e administrativas. Enlil também mencionou que haviam descoberto uma nascente de água doce por perto e agora estavam tentando encontrar maneiras de tirar água dela. Enquanto isso, Molter e um grupo de outros magos estavam trabalhando duro em sua pesquisa mágica em um laboratório recém-concluído. Ouvir todo esse progresso fez Takuto se sentir genuinamente aliviado, mas ele ficou particularmente encantado ao saber que os elfos estavam lidando proativamente com as coisas, como procurar fontes de água por conta própria. Ver os elfos, que pareciam completamente exaustos quando chegaram, agora sorrindo felizes, foi um grande alívio. Quando Takuto compartilhou sua alegria com Enli, ela de repente explodiu em lágrimas de felicidade, assustando-o completamente. Takuto entrou em pânico momentaneamente com o colapso inesperado, mas felizmente Emily rapidamente recuperou a compostura e continuou o tour como se nada tivesse acontecido. Em seguida, Emily guiou Takuto e Atu em direção à fazenda de árvores de carne. Com notável entusiasmo, ela explicou que, graças às ferramentas que Takuto havia generosamente fornecido, eles logo poderiam desfrutar de sua primeira colheita. Depois disso, Emily os guiou em direção à nascente de água doce que os elfos haviam descoberto antes, mas imediatamente notou que a atmosfera estava totalmente diferente desta vez. Em vez de água clara e cintilante, ela havia se tornado turva e escura, deixando Enli visivelmente arrasada, assumindo que havia se tornado inutilizável. Antes que Atu pudesse sequer explicar por que não era o caso, Malter e Nagi também chegaram para verificar a água. Ambos rapidamente concordaram com Enli, acreditando que a nascente havia sido arruinada, mas Atu casualmente pegou um pouco do líquido de aparência sombria e deu um longo gole, assegurando a todos que estava perfeitamente seguro.
Atu então esclareceu que a nascente só parecia assustadora e inquietante porque havia se tornado oficialmente parte de Minagra, tudo graças a uma pequena e interessante característica conhecida como terreno amaldiçoado. Takuto interveio, dizendo gentilmente aos elfos para respirarem fundo. Assim que inalaram o ar sombrio, foram instantaneamente energizados, suas mentes mais claras e seus corpos revitalizados. Atu explicou feliz que o terreno amaldiçoado concede bônus a quaisquer criaturas alinhadas com o mal, enquanto atrapalha severamente qualquer um com alinhamento neutro ou bom. Como os elfos negros agora faziam parte oficialmente de Minagra e, portanto, tinham um alinhamento maligno, a água não representava ameaça alguma. Nagi cautelosamente deu um gole, confirmando as palavras dela. Atu acrescentou que, em breve, toda a floresta se transformaria neste terreno amaldiçoado de aparência sinistra. Independentemente disso, Takuto imediatamente começou a se preocupar em voz alta, apontando que o terreno amaldiçoado chamava muito a atenção. Malter assentiu gravemente, concordando que uma vez que toda a floresta se tornasse este tom sinistro e assustador, eles se tornariam alvos fáceis para seus inimigos. Naturalmente, Nagi aproveitou a chance para insistir novamente que eles precisavam desesperadamente de um exército. Mas tanto Takuto quanto Atu o tranquilizaram novamente de que a solução deles era invocar um herói. Malter, ainda sem ideia do que exatamente era um herói, pediu mais explicações. Atu decidiu que uma demonstração prática seria muito mais eficaz do que outra palestra. Sem aviso, Atu liberou um monte de tentáculos pretos como piche de suas costas, cortando sem esforço as árvores próximas como se fossem palitos de dente. Antes de revelar presunçosamente que ela mesma era uma heroína, ela casualmente mencionou que tinha apenas cerca de 1% de seu poder total disponível. No entanto, ela ainda podia obliterar exércitos inteiros sozinha. Takuto animadamente exaltou os heróis ainda mais para os elfos atordoados, gabando-se de que os heróis eram realmente incríveis, crescendo continuamente mais fortes sem nenhum esforço. Percebendo que havia se empolgado um pouco, ele rapidamente mudou a conversa e repreendeu Atu levemente, dizendo a ela que se exibir não exigia derrubar árvores inocentes e insistindo para que ela limpasse a bagunça depois. Os elfos, no entanto, ficaram mais do que impressionados. Eles imediatamente declararam Takuto um governante incrível por ter subordinados poderosos o suficiente para causar tamanha devastação casual. Animados, decidiram que absolutamente tinham que construir um magnífico palácio digno de tal rei. Takuto protestou sem jeito que não precisava de nada grandioso agora. Mas os elfos se recusaram a ceder, insistindo que de jeito nenhum deixariam seu estimado rei viver em casas comuns como as deles. Atu ficou do lado dos elfos, apontando que construir um palácio aumentaria o moral de todos. Sem conseguir argumentar com essa lógica, Takuto cedeu, admitindo que, embora seu verdadeiro sonho fosse uma fortaleza voadora incrível um dia, ele se contentaria com um palácio normal por enquanto. Em outro lugar, a equipe de investigação comandada por Lorneas e Whittle finalmente partiu para o sul, em direção à Floresta Amaldiçoada. Whittle continua insatisfeito com o número limitado deles, levando Lorneas a lembrá-lo de que isso era genuinamente o melhor que o Império podia oferecer. Dado que a maioria das tropas estava ocupada com a agitação no norte, acontece que um enxame de criaturas maliciosas apareceu inesperadamente pelas terras do norte, atacando aldeias e incendiando tudo. Naturalmente, quaisquer reforços disponíveis foram imediatamente enviados para gerenciar aquela catástrofe. Ouvindo isso, os mercenários começam a conversar entre si, murmurando como vai ser difícil para o pobre coitado enviado para o norte. Todos se sentem aliviados por terem escapado daquela missão, mesmo que o pagamento fosse bom, porque dizem que há uma bruxa aterrorizante envolvida nessa confusão e eles preferem ficar longe de qualquer coisa que envolva uma bruxa. Lorne fica curioso com esse boato da bruxa. Mais tarde encurrala um dos mercenários, um cara chamado Bargo, para perguntar sobre isso. Bargo admite que o boato é que uma única bruxa está por trás de todo o caos do norte, mas Lurnes descarta a ideia de imediato, dizendo que nenhuma pessoa sozinha poderia controlar tantos monstros. Bargo concorda rapidamente, imaginando que deve ser, na verdade, algum tipo de atividade de culto. Mas então Odo intervém, dizendo a Bargo para calar a boca antes que ele os amaldiçoe a todos acidentalmente. Lorneas então repreende Urdio, percebendo que o cara estava bebendo no trabalho novamente. Ele começa a repreendê-lo sobre como paladino servindo seu deus, eles nem sequer têm permissão para tocarem álcool. Mas o Odo ignora sua bronca casualmente, até o desafiando para um debate teológico antes de perder o interesse abruptamente quando uma garçonete lhe traz outra rodada de bebidas, o que o leva a flertar descaradamente em vez disso. Bargo então se vira para Lorneas, perguntando seriamente por que o Império enviou 2 paladinos tão para o sul. Ele começa a se preocupar novamente com a possibilidade de outra bruxa estar envolvida, admitindo abertamente que, se for esse o caso, ele e seus homens podem arrumar as malas e ir embora antes que as coisas piorem. Lorneas responde honestamente que também não sabe os detalhes, mas então Odo se intromete novamente, mencionando casualmente que já coletou algumas informações de sua nova amiga Garçonete. Aparentemente, um grupo de elfos negros fugiu recentemente para as Florestas Amaldiçoadas, e os superiores provavelmente só querem alguém para ficar de olho neles. Ouvindo isso, Bargo relaxa instantaneamente, dizendo que é melhor lidarem com os elfos negros rapidamente, afinal, esses desgraçados são notórios por suas maldições desagradáveis e assassinatos furtivos.
Lornez concorda completamente, dizendo que ignorar os elfos negros agora só levará a problemas maiores no futuro. Mas o Odo imediatamente lhe diz para se acalmar e pegar leve, lembrando-o de que esta missão é estritamente de reconhecimento. Se as coisas sequer indicarem que vão ficar complicadas, eles arrumam as malas e fogem. Mas Lorneas, sempre rigoroso em combater o mal onde quer que ele apareça, insiste teimosamente que, como paladinos, recuar do perigo não é uma opção. Whirtle repreende Lurnias, dizendo-lhe para parar de buscar glória e lutar apenas quando for absolutamente necessário. Em vez de se jogar no perigo a cada chance que tem, ele lembra Lurnias que tem família esperando em casa, e o mesmo acontece com todos os outros nesta missão, então eles precisam pensar 2 vezes antes de arriscar suas vidas. Enquanto isso, de volta a Minogra, a primeira colheita das árvores de carne está finalmente pronta. Sentado no topo de um altar maciço no centro da cidade, Takuto fica em frente à pilha de frutas enquanto todos os elfos negros o observam atentamente, ansiosos para ver o que vai acontecer. De repente, Takuto canaliza sua mana diretamente para as frutas e, bem diante dos olhos de todos, elas se transformam em um monstro inseto gigante. Os elfos ficam completamente chocados, maravilhados que Takuto acabou de criar vida a partir de um monte de frutas estranhas. Eitou imediatamente começa a elogiá-lo. Gabando-se de que este milagre não é nem 1% do verdadeiro poder de Takuto, ela diz aos elfos que, com a devoção contínua deles, Takuto se tornará ainda mais forte e realizará feitos ainda mais loucos, e eles explodem em aplausos para seu rei. Mais tarde, Takuto retorna ao seu trono, aliviado por ter conseguido produzir um monstro inseto em troca de comida. Embora fosse uma característica padrão no jogo original, ele ainda não compreende totalmente como essa mecânica funciona exatamente no mundo real. No entanto, Atu lhe diz para não se preocuparem com os detalhes, já que agora estabeleceram um método confiável para produzir mais criaturas para servir o reino. Ela acrescenta animadamente que é hora de passarem para a próxima fase de seu plano, e Takuto concorda, mencionando que invocará um herói assim que tiverem mana suficiente. Animada, Atu pergunta quem ele planeja invocar e Takuto responde casualmente que está pensando em chamar Isla, a rainha dos insetos. Atu acena com a cabeça dizendo que é definitivamente uma escolha sólida. Enquanto Takuto começa a explicar entusiasticamente as vantagens de Isla, ela pode aprimorar todos os monstros tipo inseto, permitindo que dominem nas linhas de frente e também pode produzir larvas para tarefas mundanas, fornecendo suporte essencial ao reino em várias frentes. Atu aprecia que ele claramente pensou seriamente nessa escolha, e Takuto admite timidamente que Isla era honestamente a única opção segura disponível. Como os outros heróis potenciais são completamente desequilibrados, Atu concorda de todo o coração, brincando que os outros heróis exigiriam anos de terapia intensiva. Takuto ri em resposta, reconhecendo que espera invocá-los eventualmente, mas definitivamente não tão cedo. Enquanto isso, Lornez e o grupo finalmente chegam ao continente negro, rapidamente encontrando sua primeira grande ameaça, e é um gigante da colina imponente. Lornez imediatamente tenta comandar os mercenários para uma formação defensiva, mas Wardell o interrompe, dizendo a todos para relaxarem porque ele mesmo cuidará desse grandalhão. Ele acrescenta sem rodeios que não tem tempo a perder, e será mais rápido se todos apenas ficarem fora do seu caminho. O resto do grupo observa com admiração enquanto Wardell caminha calmamente em direção ao gigante da colina com sua espada desembainhada. Completamente imperturbável por seu tamanho monstruoso, Wardell canaliza energia sagrada para sua lâmina, enquanto o gigante, estranhamente educado, espera pacientemente até que ele termine. Quando o gigante finalmente balança seu enorme porrete, Wardell bloqueia casualmente o golpe e o corta como se fosse feito de papelão. Sem perder um segundo, ele se lança contra o monstro atordoado, desferindo um turbilhão de golpes rápidos antes que o gigante sequer tenha chance de processar o que está acontecendo. Com o gigante caindo sem vida, Wardell casualmente volta para seus companheiros de equipe como se tivesse acabado de fazer um treino matinal casual. Lornez está absolutamente empolgado, elogiando imediatamente Wardell e declarando com confiança que a missão deles está praticamente garantida agora que o tem. Mas a expressão séria de Wardell rapidamente acalma a todos, deixando Lornez inquieto com seu ceticismo. Enquanto isso, de volta a Minagra, Takuto está feliz comendo um hambúrguer, quando Atu o repreende gentilmente para comer algo mais saudável. Takuto protesta de forma divertida, lembrando-a de que passou tempo demais no hospital sobrevivendo com comida saudável chata e sem sabor. Então, agora ele está determinado a explorar toda a comida lixo saborosa que a vida tem a oferecer. Ele então fica um pouco preocupado ao perceber que a própria Atu tem sobrevivido exclusivamente de saladas por dias, mas ela o tranquiliza dizendo que essa dieta a serve muito bem. Eles conversam um pouco sobre a rapidez com que a construção progrediu ultimamente. Quando Takuto de repente se lembra de algo importante, ele pede a Atu para chamar Molter e os outros assim que terminarem de comer. Como os novos insetos batedores que eles criaram recentemente completaram o mapeamento das áreas próximas, ele revela que está planejando lidar com um assentamento humano que descobriram por perto.
perguntando a Atu primeiro para confirmar se a cidade pertence ao reino sagrado de Qualia. Ela está bastante confiante de que o assentamento é independente e alinhado neutralmente, o que é um grande alívio para Takuto, já que significa que a negociação pode realmente ser possível. Takuto espera otimista que nada desastroso ocorra durante a interação, e Atu brinca que ele está definitivamente azarando-os ao sequer mencionar isso. Takuto ri confiante, garantindo que nada louco assim poderia acontecer. Mas é claro, naquele exato momento, ele recebe uma mensagem urgente de um dos insetos. Um grupo armado está se dirigindo diretamente para a floresta deles. Takuto instantaneamente fica sério, instruindo Atu que eles devem tentar resolver as coisas pacificamente, se possível, mas se a situação apertar, é melhor estarem preparados para lutar. Ao mesmo tempo, o grupo armado que se dirige para a floresta não é outro senão a equipe de Lornes e Wardle. Enquanto avançam, Wardle de repente levanta uma mão, sinalizando para todos pararem porque ele sentiu a presença de alguém se aproximando deles. Com certeza, Otto emerge das árvores vestindo roupas escuras que escondem completamente sua identidade. Wardle imediatamente exige que ela se identifique, e Otto calmamente afirma ser uma elfa negra que encontrou refúgio aqui, junto com seu povo, porque não há outro lugar seguro para eles irem. Wardle reconhece a situação dela, mas diz sem rodeios para ela se afastar porque o grupo deles tem ordens para investigar esta floresta. Atu responde firmemente que eles não devem ir mais longe, fazendo com que os instintos de Wardle se acendam, sentindo que algo suspeito está acontecendo. Mas antes que ele possa dizer mais, Lornea salta rudemente para a conversa, gritando com Atu e exigindo como ela ousa desobedecer a um servo de Deus. Wirtle o repreende bruscamente, dizendo-lhe para calar a boca e parar de interromper. Lorneas está visivelmente frustrado por ser repreendido por uma questão tão trivial, mas Wirtle rapidamente retoma sua conversa com Atu, explicando que eles não podem voltar simplesmente porque ela pede. Então pergunta diretamente se há algo que ela está tentando esconder dentro da floresta. Ela insiste que não há nada aqui, apenas elfos que desejam viver em paz, e questiona por que ele está tão determinado a invadir esta floresta esquecida por Deus. Após um momento de hesitação, Wirtle suspira e finalmente revela a razão deles. A santa teve recentemente uma visão de um mal imenso escondido aqui, e assim ele não pode retornar até verificar isso pessoalmente. Os mercenários ofegam em choque, tendo sido mantidos no escuro sobre um detalhe tão crítico. Lornes imediatamente começa a surtar, exigindo saber como Wardle pôde casualmente vazar informações confidenciais como se fosse fofoca local. Wardle o repreende novamente, gritando que às vezes os segredos devem ser compartilhados abertamente. Mas Lorne está furioso e confuso, retruca com raiva que mesmo um paladino de alto escalão como Wardle não tem autoridade para revelar profecias divinas sem permissão de seus superiores. No entanto, Wardle pergunta educadamente a Adu se eles podem pelo menos dar uma olhada rápida dentro da floresta. Mas de repente, a atitude dela muda completamente, enquanto ela lhes diz sem rodeios que não há absolutamente nada lá dentro que valha o tempo precioso deles. Ela os insta firmemente a voltar imediatamente, mas Lorneas fica furioso com a pura audácia de uma elfa negra ousando desafiar uma profecia divina. Ele sente o ar ao redor de Atu mudar de forma sinistra, confirmando suas suspeitas de que algo profundamente sinistro espreita na floresta que eles devem investigar, custe o que custar. No entanto, o Wardle parece aberto à negociação, tentando diminuir a tensão. Ele calmamente pede a Atu para jurar por seu próprio Deus que nenhuma ameaça ao reino sagrado de Qualia está escondida na floresta. Atu prontamente faz o juramento, até jurando por sua divindade que, na verdade, são eles que temem Qualia muito mais do que Qualia jamais poderia temê-los. Satisfeito com isso, Wardle anuncia que estão recuando, para a completa incredulidade de Lorneas. Lorneas protesta imediatamente, insistindo que é descaradamente óbvio que a mulher está escondendo algo crucial. Mas Wardle apenas o repreende, chamando Lorneas de covarde sem fé e dizendo-lhe para parar de projetar sua própria paranoia nos outros. Ele declara que não encontraram absolutamente nada de preocupante, encerrando oficialmente a investigação. Com isso, Wardle começa a se afastar confiante, mas Lorneus finalmente atingiu seu ponto de ebulição, recusando-se a deixar Wardle tomar outra decisão imprudente. Ele informa severamente a Wardle que está oficialmente revogando sua autoridade como alto paladino por casualmente vazar uma profecia divina a um inimigo e abandonar seus deveres sagrados. Ele rapidamente ordena aos mercenários que o sigam mais fundo na floresta para descobrir o mal escondido lá dentro. Bargo concorda rapidamente, principalmente porque Lornes é quem assina seus contra-cheques, e não há como discutir com dinheiro. Atu implora desesperadamente uma última vez para que parem, mas Lornes a ignora friamente e comanda seus homens para capturá-la imediatamente, mesmo enquanto Wirtle grita para ele não escalar ainda mais a situação. Adu solta um suspiro cansado, reconhecendo tristemente que as negociações pacíficas desmoronaram em completo fracasso. Segundos depois, os mercenários de repente se veem espetados nos espinhos de Atu, transformados em espetos humanos antes mesmo que pudessem piscar. Lorneas foi nocauteado e, quando acordou, nem sequer compreendeu o que o atingiu, e o único que viu tudo e ainda está vivo é Wirtle. E ele grita para Lorneas que eles estão lidando com uma bruxa de verdade.
Atu então calmamente tira seu disfarce, lamentando o quão infeliz foi que as conversas pacíficas tivessem que terminar tão violentamente. Aparentemente, mais alguns daqueles idiotas ainda estão vivos, levando o Wardle a gritar imediatamente para alguém voltar correndo e alertar o reino sobre este pesadelo. Mas Bargo rapidamente descarta essa ideia, apontando que cada mensageiro que tinham agora se torna espetado como um shish kebab. Além disso, os mercenários restantes não são nem de longe rápidos o suficiente para escapar, especialmente com Atu, atualmente ocupada espetando qualquer um que tente sair. Sem opções restantes, Wardle diz a todos para pegarem suas malditas armas, porque agora não tem escolha a não ser lutar. Ele comanda os mercenários para descarregarem tudo o que tem, então eles disparam uma saraivada de flechas. Mas Atu os desvia sem esforço, como se estivesse tirando fiapos do casaco. Wirtle amaldiçoa sua sorte, sabendo muito bem que a última pessoa que ele queria enfrentar era Adu, e engraçada o suficiente, ela está tão irritada quanto por estar lidando com ele. Ela deixa dolorosamente claro que toda essa situação é culpa de Lonias, porque se eles tivessem apenas concordado em deixar a floresta em paz, ela os teria deixado ir embora. Mas não, Lornias teve que ser todo nobre e maldito justo, e agora ela não tem escolha a não ser matá-lo. Lornias finalmente percebe que estragou tudo e se vira para Wardle, perguntando se ele sequer sabe o que diabos essa coisa realmente é. Wardle admite que suspeitou que algo estava errado desde o momento em que a viram pela primeira vez, e é exatamente por isso que ele queria ir embora sem lutar. Mas agora que ele viu sua verdadeira forma de perto, ele tem certeza de que Batu é uma bruxa, mas não do tipo de contos de fadas. Porque uma bruxa neste mundo é um monstro certificado de classe calamidade, oficialmente reconhecido como uma ameaça de nível nacional. Alguém como ela está muito além da Liga dos Mercenários, então Wirtle os ordena a recuar e deixar isso para ele e Lorneus. Ambos os homens atacam Atu, recitando suas orações sagradas para potencializar seus ataques. Atu não os leva a sério no início, apenas bloqueia seus golpes e os zomba por serem tão fracos. Mas então eles realmente conseguem cortar 2 de seus tentáculos, e de repente ela percebe que isso pode não ser a moleza que ela pensava. Ela rapidamente percebe que a magia sagrada deles está lhes dando dano bônus contra seu corpo demoníaco, e Wardle assume que se eles apenas cortarem todos os seus tentáculos, ela ficará indefesa. Não querendo que isso aconteça, Atu agarra 2 dos mercenários próximos e os faz reféns, usando seus corpos como escudos humanos para atrasar o ataque deles. Mas Wirtle diz friamente a Lornias que se eles não pararem Atu agora, ela poderia eventualmente voltar sua ira contra Qualia. E pelo bem de toda a nação, sacrifícios precisam ser feitos. Lornias odeia a ideia, mas range os dentes e concorda. Sem hesitação, ambos os homens avançam novamente, cortando os reféns e os 2 últimos tentáculos de Atu em um golpe limpo e impiedoso. Atu está honestamente surpresa que eles tiveram a coragem de cortar seus próprios aliados daquele jeito. E por um breve momento, até parece que ela pode estar em apuros. Mas não, porque tudo isso tem sido apenas uma maldita piada para ela. Um segundo depois, uma nova onda de tentáculos irrompe do chão como ervas daninhas anabolizadas, e o Wardle é instantaneamente espetado várias vezes como um alfineteiro. Com sangue jorrando de suas feridas, Wardle usa seu último suspiro para gritar para Lorneas sair daqui. Mas isso irrita Atu. Então ela o silencia para sempre com um tentáculo direto através do crânio. Lorneas está paralisado de incredulidade, absolutamente abalado, porque ele tinha certeza de que haviam cortado todos os tentáculos de Atu, o que eles fizeram, mas Atu nunca disse que não poderia fazer crescer mais. Na verdade, ela foi capaz de invocar um número ilimitado o tempo todo, mas ela simplesmente não sentiu vontade. Ela estava brincando com eles como um gato entediado batendo em insetos. Depois de testemunhar o Wardle ser brutalmente aniquilado, os mercenários restantes perdem completamente a vontade de lutar, e a julgar pela maldita expressão no rosto de Atu, ela não tem a menor intenção de poupar nenhum deles. Não vendo outra escolha, Lorneas grita para todos se espalharem e correrem em direções diferentes, esperando que pelo menos um deles possa escapar e avisar o reino sobre o que realmente aconteceu aqui. Então os mercenários imediatamente largam suas armas e disparam como se suas bundas estivessem pegando fogo. Atu surpreendentemente não se incomoda em persegui-los, ela apenas os observa ir, suspirando de aborrecimento, desejando que tivessem feito isso em primeiro lugar porque teria lhe poupado muito esforço. Lorneas, no entanto, fica para trás, determinado a mantê-la ocupada. Ele então a ataca com tudo o que tem, a espada sagrada brilhando. Mas para seu horror absoluto, Atu bloqueia o golpe sem falhas. Usando a exata mesma técnica de espada sagrada, ele cambaleia para trás, incapaz de compreender como uma criatura monstruosa como ela poderia ter acesso a uma técnica sagrada destinada apenas aos puros. Normalmente isso teria sido impossível, mas Atu explica friamente que quando matou o Wardle, absorveu toda a sua experiência e habilidades com a espada, cada grama de treinamento, cada técnica agora dela.
Com um sorriso, ela começa a atacar Lorneas usando os próprios movimentos de Waddle, zombando dele enquanto o faz. Ela até elogia Waddle, dizendo que ele era verdadeiramente digno de ser chamado de Elite, mas infelizmente ele morreu porque Lorneas não conseguiu manter a maldita boca fechada. Então ela se inclina, provocando-o, perguntando se ele alguma vez pensou em voltar para casa para sua esposa e filha. Foi então que o sangue esvaiu do rosto de Lorneas porque ele nunca disse uma palavra sobre sua família. Foi então que ele percebeu. Ela não apenas pegou as habilidades de Waddle, ela pegou as malditas memórias dele também. E se o Du pode fazer isso, então cada morte a torna ainda mais aterrorizante. Ela então casualmente pergunta a Lorneas se ele está curioso sobre os últimos pensamentos de Whittle antes de ela o matar. Acontece que, ao contrário de um bastardo egoísta como Lorneas, Whittle estava genuinamente preocupado com a vida de seus homens até seu último suspiro. Lorneas tenta desesperadamente se defender, dizendo que os outros mercenários já fugiram para relatar ao reino, alegando que a missão deles não foi um desastre completo. Mas a Tu apenas ri friamente, dizendo-lhe com calma que todos aqueles mercenários já estão mortos. Ela admite que não estava com vontade de persegui-los pessoalmente, mas isso não significava que os deixaria simplesmente fugir. Além disso, ela nunca disse que estava sozinha. Já havia ordenado aos seus elfos negros que caçassem cada mercenário que tentasse escapar, e agora eles não passam de cadáveres na terra. Lorneas é atingido por uma onda de desespero, percebendo que é o último de pé. Impulsionado pelo pânico, ele desfere um último e patético golpe na cabeça de Atu, e ela saboreia cada pedacinho de sua agonia. Em segundos, ela o subjuga sem esforço, mas em vez de acabar com ele imediatamente, Atu cruelmente vira a faca, descrevendo vividamente como as coisas poderiam ter sido se ele tivesse apenas ouvido Waddle. Todos teriam voltado para casa em segurança e Lorneas teria visto sua esposa e filha novamente, passando o resto da vida felizmente alheio a quaisquer horrores à espreita na floresta. Mas não. Lorneas tinha que bancar o herói. Então agora ela vai matá-lo, e depois vai caçar a família dele também, só porque pode. Atu revela que pode facilmente arrancar a imagem de sua esposa e filha diretamente de suas memórias. Nomes, rostos, endereço, tudo. E ela é absolutamente mesquinha o suficiente para cumprir. Inferno, ela pode até massacrar cada pessoa que vive na vila por onde Lorneas passou a caminho daqui. E enquanto cada um deles estiver morrendo da morte mais dolorosa imaginável, ela fará questão de que saibam que foi o paladino Lorneas quem trouxe o inferno sobre eles. Lorneas grita, implorando desesperadamente para que ela não faça isso, mas Atu já está entediada com o lamento dele, finalmente acabando com ele só para calá-lo. Logo depois que Lorneas cai no chão, Nag se aproxima para informar a Atu que todos os mercenários em fuga foram eliminados, então não haverá sobreviventes para espalhar a notícia dos eventos de hoje. Atu calmamente agradece a Nag por sua eficiência e o instrui a cuidar do descarte dos cadáveres também. Mas antes que Atu possa sair, Nag pergunta hesitantemente se ela está falando sério sobre seu plano de massacrar a família de Lorneas e qualquer um com quem ele já tenha cruzado. Atu apenas ri, dizendo que estava apenas provocando para assustar Lorneas antes de acabar com ele. Ela esclarece que genocídio em massa é exaustivo demais. E além disso, ela se autoproclama uma amante da paz. Então, iniciar brigas sem sentido é muito cansativo para o seu gosto, e ela não é disso, a menos que alguém a force. Com isso resolvido, ela encerra a conversa porque precisa urgentemente falar com Takuto. Momentos depois, Atu se aproxima de Takuto e compartilha algo estranho que notou antes da luta. Waddle a chamou de bruxa, apesar de ela ser claramente classificada como heroína. Ele também divagou algo sobre uma bruxa causando problemas no norte. Takuto fica confuso porque nunca houve uma classe de bruxa no jogo de onde vieram, levando Atu a sugerir que este mundo deve diferir significativamente daquele com o qual estão familiarizados. Takuto acena pensativamente, já suspeitando que, embora muitas das mecânicas do jogo permaneçam intactas, é melhor presumir que as regras subjacentes mudaram fundamentalmente. Felizmente, as diferenças não são totalmente negativas, pois a habilidade de Atu de absorver habilidades daqueles que ela mata recebeu uma enorme atualização. Agora, ela também herda fragmentos de suas memórias, o que lhes permitiu coletar informações valiosas da equipe de reconhecimento de Qualia. E de acordo com essas memórias, Qualia está atualmente distraída pela perturbação no norte, o que significa que Minogra não estará em seu radar tão cedo. Ainda assim, a aniquilação completa de sua patrulha de reconhecimento certamente levantará alguns sinais de alerta, levando Qualia a investigar eventualmente. Takuto está plenamente ciente desse risco, mas como Qualia ainda não sabe nada concreto sobre Minagra, ele está confiante de que eles não entrarão direto em uma luta, a menos que seus líderes tenham a inteligência de uma batata. No momento ele está muito mais preocupado com essa perturbação no norte e a misteriosa bruxa por trás dela. Atu tentou extrair todos os detalhes sobre bruxas da mente de Waddle, mas o sujeito não sabia de nada. No entanto, um fato arrepiante se destacou com clareza cristalina. A bruxa chamada Hirokino está causando estragos no norte, e ela era forte o suficiente para sozinha causar danos massivos às forças de Qualia. Ao mesmo tempo, no território do norte, Hirokino casualmente terminou de demolir mais uma vila, e já está se preparando para seguir para a próxima. Para completar, ela ressuscita cada aldeão que massacrou como marionetes mortos-vivos para servi-la.
Takuto não tem a menor ideia dos verdadeiros poderes de Hirokino, mas dado que ela está causando tanto caos tão logo após chegar, ele suspeita que ela possa ter vindo de outro mundo, assim como ele e Atu. Se for esse o caso, as coisas estão prestes a ficar muito mais complicadas. Atu, incerta sobre o próximo passo, pergunta a Takuto o que eles devem fazer. A julgar pela carnificina que Hirokino causou, ela é claramente alinhada ao mal, o que teoricamente significa que eles podem se dar bem com ela. Atu se pergunta se talvez eles deveriam tentar contato e ver se conseguem formar algum tipo de aliança, mas Takuto imediatamente rejeita essa ideia porque eles não têm nenhuma informação sobre a personalidade de Hirokino. Atu está frustrada que as coisas tiveram que sair do controle justamente quando Minagra estava finalmente engrenando. Takuto a tranquiliza dizendo que Hirokino ainda está longe no norte, o que significa que ela não é a dor de cabeça imediata deles. Ainda assim, essas ameaças mostraram que Minagra precisa desesperadamente de defesas mais fortes. Então Takuto decide que precisa invocar outro herói e rápido. Inicialmente, ele havia planejado escolher Isla, mas, considerando os desenvolvimentos recentes, ele provavelmente terá que optar por uma opção mais orientada para o combate. Além disso, sua estratégia original de permanecer escondido pode precisar ser repensada, especialmente com ameaças imprevisíveis como Hirokino surgindo. Então eles precisarão de uma aliança legítima em breve, e Qualia está obviamente fora de questão depois que Atu brutalmente aniquilou seus paladinos. Mas a nação a leste parece promissora. Eles são neutros, ainda não interagiram com Minogra e parecem material para um potencial aliado. Então, assim que a construção do palácio terminar, Takuto planeja ir até lá pessoalmente para avaliá-los e ver se uma parceria é viável. Ao mesmo tempo, naquela mesma cidade oriental, eles estão sendo atingidos por um ataque bárbaro. Felizmente, sua incrível usuária de cajado aniquila os atacantes sem esforço com um enorme raio. Os cidadãos começam a aplaudir e elogiá-la por protegê-los, mas ela rapidamente lembra a todos que é muito cedo para comemorar, pois claramente há muito mais problemas no horizonte. De volta a Minogra, Atu e Takuto terminam a discussão, e quando ela está prestes a sair, ela para, pedindo desculpas sem jeito por ter se empolgado um pouco com o paladino antes. Ela sabe que Takuto geralmente prefere evitar derramamento de sangue desnecessário, mas Takuto apenas a encara, perguntando calmamente por que diabos ela acha que ele se incomodaria com isso. É quando ela percebe. Takuto pode parecer gentil, mas no fim das contas, ele é literalmente a personificação física do mal. Então não há muita violência neste mundo que o incomodará. Logo depois, a construção do castelo de Takuto é finalmente concluída, marcando o que parece ser o primeiro grande marco na ascensão de seu domínio. A visão faz seu coração saltar, afinal ter uma grande residência tem sido um sonho silencioso dele por anos. Então Atu sorri orgulhosamente e jura que um dia o castelo se elevará alto o suficiente para perfurar o céu. Mas então toda a conversa sobre salões e pátios a leva a notar um detalhe estranho. Apesar de ser o monarca, Takuto não tem um único atendente pessoal. Ele nunca havia pensado muito nisso. Mas Atu aponta que um governante sem pelo menos um ajudante parece estranho. Ela então pergunta a ele que tipo de servo ele preferiria para que ela pudesse começar a procurar um candidato adequado. Takuto responde com um sorriso tímido que qualquer um serve desde que seja fácil de conversar. Como ele é péssimo em conversas, mal trocou mais do que algumas palavras com os elfos negros desde que chegou. O que Atu diz ser principalmente porque ele lhes parece uma densa nuvem de energia sombria. Mesmo assim, ela diz para ele relaxar porque já tem um plano perfeito em mente. O entusiasmo dela o deixa com um nó no estômago. No entanto, ele engole a preocupação e decide deixar acontecer para ver o que ela faz. Atu prontamente chama Nagi, Malte e Emily, então os ordena a reunir todas as meninas da vila porque o rei as deseja. Takuto e Malte congelam com a formulação e Malte, tentando ser justo, pergunta por que ela emitiu tal comando. O raciocínio de Atu é que meninas mais jovens seriam parceiras mais gentis enquanto Takuto pratica conversas casuais, mas em vez de dizer isso claramente, ela solta que Takuto gosta de meninas pequenas. Isso vai longe demais. Então Takuto a interrompe antes que ela adicione algo pior e diz para ela se explicar direito sem fazê-lo parecer um pedófilo. Assim que a explicação completa é dada, Malte e os outros exalam em alívio. Já que o rei só quer um atendente acessível, ele pediu candidatos mais jovens porque o reino está com falta de mão de obra, e ele se recusa a tirar adultos qualificados de trabalhos vitais apenas para servi-lo. Crianças que não estão fazendo trabalho pesado, mas parecem a opção menos disruptiva, por isso ele as pediu. Impressionado com o quão atencioso ele é, o grupo de Malte concorda em trazer crianças adequadas para conhecê-lo, e Takuto realmente se sente esperançoso em finalmente ter pessoas com quem possa conversar todos os dias. Há um detalhe que ele esqueceu de considerar, e isso o atinge no instante em que as crianças chegam. Para os aldeões comuns, ele ainda parece um desastre em forma humana, sua aura pesada o suficiente para assustar qualquer um, então no momento em que as crianças o veem, elas caem em lágrimas. Takuto se sente arrasado após o fiasco com as crianças,
E vendo sua expressão, Atu se vira para Malt e pergunta se há alguma criança que não cairia em lágrimas ao ver seu rei. Mas dada a situação, Malt não consegue nomear uma única escolha segura. Nagit então pergunta se Takuto já conheceu as gêmeas, mas Malt admite que as manteve afastadas porque duvidava que seriam atendentes adequadas. A história delas é difícil, e ele temia que pudessem ofender acidentalmente o rei, mas as opções estão se esgotando, então Atu diz a ele para chamá-las de qualquer forma. Pouco tempo depois, as gêmeas entram no salão e se apresentam como Karia e Maria. Karia se curva com respeito cuidadoso, voz firme, enquanto Maria fala com Takuto em um tom leve e familiar, como se estivesse conversando com um velho amigo. Atu lê o cansaço em seus olhos e a fadiga em sua postura. Então gentilmente pergunta a Karia sobre as feridas em sua pele. Karia diz que vieram de uma doença, e Malt explica que ela sofreu uma praga há algum tempo. A doença passou, mas as marcas que deixou não desapareceram. Atu pergunta o que cicatrizou Maria, e Karia responde que sua irmã suportou algo cruel e nunca mais foi a mesma desde então. Atu pergunta o que ela quer dizer, então Maria responde sem hesitação que comeu a mãe. As palavras atingem como um tapa, muito pior do que Atu esperava, então ela se vira para Malt para uma explicação. Ele diz que não se orgulha do que aconteceu, mas naquele momento era o único caminho restante, e a tribo dos Elfos Negros ainda honra o sacrifício que a mãe de Karia e Maria fez por eles. Ao ouvir isso, Takuto se lembra do longo exílio por terras brutais depois que os Elfos foram expulsos. Em marchas como essa, a fome se torna um tirano, e às vezes a sobrevivência exige escolhas impossíveis, e o pensamento deixa seu peito tão apertado. Ser forçada a comer a própria mãe quebrou a visão de mundo de Maria. A pequena graça é que ela não demonstra medo algum de Takuto, embora Atu esteja incerta se ela seria uma atendente estável. Mas enquanto Atu pondera a ideia, Maria se aproxima do trono, e de pé, ela olha para cima e diz que ele parece branco para ela. Takuto pisca, surpreso, já que quase todo mundo o descreve como a escuridão ambulante. Mas Maria vê algo diferente. Com um sorriso, ele pergunta se ela estaria disposta a servi-lo como sua atendente e cuidar dele, e Maria acena com a cabeça e diz que fará o seu melhor. Então Takuto a nomeia formalmente como sua serva, e também como candidata à liderança dentro da Grande Minagra. Atu fica espantada porque essa é a conversa mais longa que Takuto já conseguiu ter com alguém além dela. Mas apesar de Maria parecer disposta, Karia mal falou, então Takuto gentilmente pergunta sua opinião sobre a oferta. Karia diz que, como irmã mais nova de Maria, ela tem o dever de ficar ao lado dela, e se Maria deseja servir como atendente de Takuto, então Karia estará com ela e fará o mesmo. A resposta deixa Takuto visivelmente feliz, e ele lhes diz que, a partir de hoje, elas são responsáveis por cuidar dele, enquanto Nagi e Malt trocam olhares inquietos com a escolha. Quando os outros saem, Malt se aproxima do trono e diz que há algo que ele precisa compartilhar sobre as gêmeas. Desde o dia em que a mãe delas morreu, elas não conseguem sentir nem a menor emoção. Como se seus corações se fechassem para sobreviver, mantê-las como atendentes trará seus próprios problemas. No entanto, Malt pede que Takuto enfrente esses desafios com paciência e tolerância até que as meninas se abram novamente. Na manhã seguinte, Maria e Karia iniciam seu serviço oficial e os percalços começam imediatamente. Maria entra com um copo d'água, tropeça nos próprios pés e espirra tudo em Takuto. Karia rapidamente oferece um pano, desculpando-se pelo deslize da irmã, porque essa não é a única vez que algo assim aconteceu. Mas Takuto calmamente diz que está tudo bem e que ele não está zangado. Momentos depois, Atu entra, desapontada ao ver que Maria estragou outra tarefa simples, mas Takuto pede para ela pegar leve com elas. Atu odeia a frequência com que elas erram, mas se o rei se recusa a puni-las, não há nada que ela possa fazer. Ela então lembra Takuto que ele tem uma reunião agendada, e como elas são suas atendentes, Maria e Karia também são obrigadas a estar presentes, então elas precisam manter seus modos impecáveis. O conselho se reúne logo depois, e Emily entrega o primeiro relatório, ela supervisiona a construção, e com o palácio terminado, eles agora têm um excedente de trabalhadores disponíveis. Há também um grande estoque de materiais ainda em armazenamento, então eles estão em uma posição forte para lançar outro projeto imediatamente. Takuto e Atu apoiam a recomendação de Emily, e autorizam a construção de uma clínica de uma vez. Já que eles precisam urgentemente de um lugar que salvaguarde a saúde e a segurança dos cidadãos de Minogra, Emily responde que mobilizará equipes imediatamente. E com as questões de construção resolvidas por enquanto, Atu pede para ouvir quem supervisiona a coleta de recursos. Acontece que Emily também é responsável por essa área, o que significa que provavelmente precisarão expandir a equipe em breve.
Ela relata que a coleta de alimentos e matérias-primas está prosseguindo sem problemas. E graças à assistência de Takuto, eles têm garantido as necessidades diárias que a nação não pode produzir por conta própria. No entanto, esse método consome uma grande quantidade da mana de Takuto, então rotas de suprimento alternativas devem ser encontradas em breve, porque depender da produção de emergência com tanta frequência não é perfeito, mas por enquanto é um custo crítico. Takuto responde sem hesitação que eles podem continuar contando com ele, então acrescenta que devem priorizar construções e pesquisas que aumentem sua produção de mana para que o fardo diminua com o tempo. Atu então agradece a Emily pelo trabalho árduo e passa a agenda para a pesquisa de magia. Malt se levanta para entregar seu relatório e ele conseguiu desenvolver magia militar. Mas no momento só ele pode empunhá-la. Mas com prática suficiente, ele está confiante de que seus subordinados aprenderão a fazer o mesmo. E eles podem até ser capazes de lançar feitiços mais fortes, aproveitando o suprimento de mana arruinada do palácio. Mas como Takuto deixou claro que não pretende iniciar guerras, as oportunidades de usar esse poder devem ser raras. Mas por enquanto, ele instrui Malt a se concentrar nos 6 elementos principais da árvore de habilidades mágicas, porque esses ramos apoiarão melhor o desenvolvimento nacional. Então, Atu pede a Nagi a atualização do exército e ele relata que suas forças atualmente contam com 5 insetos batedores, e a maior parte do tempo deles foi dedicada a mapear os alcances desconhecidos da Terra Amaldiçoada. O terreno fora da floresta é em grande parte planícies abertas, o que lhes permite sondar essa região com menor chance de serem vistos. Mesmo assim, a furtividade continua sendo uma prioridade máxima para Minagra agora, então os batedores estão operando sob limites estritos sobre o quão longe e com que ousadia podem se aventurar. Atu diz que está tudo bem, já que ele já tem um levantamento completo da floresta em mãos, então diz a Nagi para colocar os batedores em varreduras de rotina ao longo do perímetro da floresta. Ele pergunta se ela realmente quer que todos os insetos sejam transferidos para o dever de patrulha, e ela consegue ler a preocupação com a força de combate atual deles. Ela responde que só ela pode afastar qualquer ameaça que apareça, e além disso, ela e Takuto já decidiram criar um novo herói, e Takuto acrescenta que eles vão em frente e invocarão Isla, afinal. Takuto então pergunta se todos os pré-requisitos foram reunidos. Então Malt relata que madeira e rações estão estocadas e prontas, embora o alto custo de mana ainda seja um problema. Depois de muita discussão e um pequeno compromisso, o conselho encerra, e Takuto se sente discretamente orgulhoso de como todos estão cumprindo suas tarefas. Ele então se dirige à Câmara do Trono, com papéis na mão, quando Maria esbarra nele e faz os documentos da reunião se espalharem pelo chão. Caria se curva, pede desculpas pela irmã, e se apressa para ajudar a recolher as páginas, apenas para as duas puxarem a mesma folha e rasgá-la ao meio. Elas olham para cima, preparando-se para uma bronca, mas Takuto simplesmente lhes diz que está tudo bem, e senta-se sem levantar a voz. Maria se aproxima e pergunta diretamente se ele é uma pessoa má. Por alinhamento, ele é considerado mau, então ela continua perguntando por que ele ainda não as matou. Elas têm cometido erros constantemente e feito bobagens que levariam servos à execução, mas ele continua poupando-as, e elas não conseguem entender o porquê. Então Takuto pergunta o que elas acham que separa uma pessoa boa de uma má. Maria responde que uma pessoa boa só faz boas ações e uma pessoa má só faz coisas ruins, mas ele lhe diz que isso é apenas meio verdade. Uma pessoa boa deve continuar escolhendo o certo, então não mente, não rouba e não mata sem motivo. Mas uma pessoa má não precisa fazer a pior coisa todas as vezes, porque age por interesse próprio e faz o que quer, gostem os outros ou não. No caso dele, o que ele quer é tratá-las com gentileza, então não há nada de errado em deixar pequenos erros passarem. E ele acrescenta que já notou que elas têm encenado alguns desses erros de propósito para tentar deixá-lo furioso. As irmãs finalmente confessaram que todos os erros foram deliberados. Elas continuaram testando os limites, esperando que ele perdesse a paciência e acabasse com elas. Porque em suas mentes, o que fizeram significa que não merecem continuar vivendo. Takuto entende porque o auto-perdão parece inatingível depois de algo assim. Ele não pode realmente se colocar no lugar delas. No entanto, ele tem certeza de que a mãe delas escolheu aquele sacrifício para que suas filhas continuassem, não desaparecessem. Ele lhes diz claramente que são livres. E a maneira mais verdadeira de honrar a escolha dela é viver plenamente, não se encolher na culpa. O caminho à frente será áspero e irregular, e alguns dias doerão mais que outros, mas ele promete ficar ao lado delas em cada passo e suportar o que puder. As irmãs desmoronam, lágrimas escorrendo enquanto o envolvem em um abraço apertado, agarrando-se até que a tempestade em seus peitos diminua. Algumas horas depois, Atu entra e encontra as duas meninas dormindo no trono de Takuto. Um pequeno lampejo de ciúme a atinge, mas os negócios vêm primeiro, e ela o informa que a pesquisa sobre a cidade vizinha está concluída.
A cidade vizinha se chama Dragonton e pertence a Fonkaven, uma nação neutra onde várias raças vivem lado a lado. Então Takuto pensa que essa diversidade deveria tornar as conversas e o comércio mais fáceis com eles, mas ele também levanta uma preocupação porque Dragonton fica bem fora da rota comercial, e essa localização o preocupa. Ato explica o motivo daquela localização. Há uma mina de veias de dragão sob a área, e essas veias são muito valorizadas, pois geram mana naturalmente. Estrategicamente, garantir tal fonte cedo seria enorme, então ela recomenda protegê-la assim que puderem fazê-lo com sabedoria. Mas o relatório também observa que Dragonton está atualmente sob ataque de grupos bárbaros como ogros e goblins, e os defensores estão claramente lutando para manter a linha. Takuto pergunta se a cidade recebeu algum apoio de sua terra natal, e pelo que Atu pode dizer, nenhum reforço foi enviado, então as condições não estão melhorando, e se algo, estão piorando. Diante desse cenário, ele assume que refugiados já estão nas estradas. Se Minagra abrir seus portões e abrigar essas pessoas, eles podem fortalecer sua população enquanto constroem boa vontade com Dragonton. E no futuro, essa parceria poderia colocar a mina da veia do dragão ao alcance de Minagra. Takuto então instrui Ato a montar um enviado imediatamente, mas a caminho da cidade, o grupo de Atu encontra um esquadrão de feras na natureza, e a atmosfera fica tensa rapidamente. Sua comandante, Tonakopoli, é abalada até o âmago pela visão de Ato e dos outros, porque eles estão cobertos por uma escuridão tão pesada que pode ser vista a olho nu. Seus homens, já nervosos, estão tão assustados que estão prestes a atacar em pânico, e Tonakopoli sabe que um movimento errado pode provocar um desastre. Então ela está fazendo o seu melhor para acalmar seus guerreiros antes que o medo os leve a uma luta que eles não podem sobreviver. Atu ainda está sob ordens estritas para manter Minagra em segredo, então ela está se preparando para eliminar todas as testemunhas no local, mas Pepe é muito alheio para perceber o perigo que ela representa, e ele casualmente pergunta o nome dela e inicia uma conversa, um movimento tão ousado e tolo que pega Atu de surpresa e a faz parar por enquanto. Com o tempo, os dois grupos conseguem chegar a um entendimento e Atu descobre que o grupo de Tonakopoli é na verdade um enviado de Dragonton. Isso acaba sendo uma sorte, já que a polpa da viagem, então ela convida Tonakopoli e seu povo para conhecer o rei de Minagra. Tonakopoli está um pouco nervosa, já que qualquer rei que possa comandar alguém tão vigorosa quanto Atu certamente será assustador. E quando ela finalmente encontra Takuto, é pior do que ela imaginava. Porque tudo o que ela consegue perceber é um abismo infinito de escuridão. Então ela está realmente começando a se arrepender da escolha que fez antes. Então vemos que antes de cruzarem com Atu, o grupo havia sido atacado por um gigante nas terras áridas. Então Pepe, um dos portadores do cajado, usou magia de grama para localizar o gigante e derrubá-lo. Infelizmente, com a capacidade cerebral aparentemente presa nos dígitos únicos, ele não pensa direito. Então, em vez de terminar o maldito trabalho, ele fica em seu peito e começa a exigir aplausos por sua magia. E previsivelmente, o gigante se liberta e joga Pepe para o lado. Mas pouco antes que pudesse esmagá-lo, Tonakopoli intervém e tece magia de grama e terra juntas, prendendo o gigante firmemente contra uma rocha. Então diz a seus homens para matá-lo. Tonakopoli então se vira e dá um tapa forte na cabeça de Pepe e diz a ele para parar de agir como um tolo, porque como o único portador júnior do cajado, a vida das pessoas pode um dia depender de suas escolhas. Pepe diz que fará o seu melhor, mas ele claramente não consegue entender a seriedade de seu papel. Se os gigantes continuarem a atacar Dragonton, é apenas uma questão de tempo antes que a cidade seja aniquilada, e eles não têm ideia do que está provocando os ataques em primeiro lugar. Sua única pista é um rumor sobre uma calamidade surgindo nas terras amaldiçoadas, então Tonakopoli disse que planejava investigar e incutir um pouco de responsabilidade em Pepe enquanto estava nisso. Ela o arrastou junto e agora ela se arrepende dessa escolha, porque um movimento errado dele poderia fazer com que todos fossem executados. Logo depois, Pepe solta e pede a Takuto para serem amigos, e Tonakopoli entra em pânico. Já que falar tão descaradamente com um rei poderia merecer execução, ela se desculpa e tenta encobrir seu surto, mas para seu choque, Takuto realmente pareceu satisfeito com a oferta e diz que ficaria feliz em ser amigo dele. Depois, um banquete de boas-vindas é preparado para Pepe e o grupo de Tonakopoli, e assim que todos se sentam, Maria e Caria trazem a cada um deles um copo de suco de maçã. Tonakopoli toma um gole e fica impressionada porque nunca provou algo tão bom, e a qualidade da louça aqui supera o trabalho do melhor artesão do continente. Pepe também adora o suco, então ele pede a Maria para servir mais. E antes mesmo que a bebida extra chegue, ele salta da cadeira e começa a elogiar Nagi por seus músculos enormes. Então ele vai mostrar sua magia para Malta, e todos o deixam fazer o que quiser.
Já que Takuto parece gostar dele, Takuto fica impressionado com a facilidade social de Pepe em qualquer situação, e ele está feliz por terem conseguido se tornar amigos. Mas ele nunca teve um amigo antes, e não sabe bem o que os amigos devem fazer juntos. Então, enquanto Tonakopoli repreende Pepe, Takuto chama sua atenção e pergunta se ele gostaria de jogar um jogo. A sala fica em silêncio por um momento porque ninguém esperava aquelas palavras, e Takuto começa a se sentir constrangido. Então Pepe alegremente concorda em brincar com ele, então os dois se sentam juntos para jogar. Eles começam com um jogo que Pepe inventa na hora, onde cada um pega uma única folha de grama, e eles puxam um contra o outro para ver qual fio se rompe primeiro. Tonakopoli teme que Takuto possa se sentir ofendido por um passatempo tão simples, mas ele está claramente se divertindo muito. Eles continuam jogando por um tempo, e Pepe experimenta vários dos jogos que Takuto inventou. Ele diz que foi muito divertido e até sugere que Takuto poderia vendê-los em Dragonton. Mas Tonakopoli o interrompe porque não é o lugar de Pepe tomar decisões importantes em nome da cidade deles assim. Takuto fica realmente aliviado que Pepe mencionou o comércio, já que ele estava planejando abrir negociações com Dragonton há algum tempo. Mas antes que ele possa avançar, ele sabe que terá que deixar de lado a amizade pessoal e abordar o assunto puramente como um governante. Depois que terminam de comer, Atu chama Tonakopoli e pergunta diretamente por que ela veio às Terras Amaldiçoadas em primeiro lugar. A pergunta claramente a perturba, mas ela responde honestamente que sua terra natal tem estado sob ataque implacável dos bárbaros. Atu fica surpresa que os bárbaros estejam atacando Dragonton quando eles tipicamente evitam grandes cidades, e Tonakopoli diz que é exatamente por isso que ela veio para descobrir o que poderia estar impulsionando o comportamento deles. Takuto então pergunta se isso significa que Dragonton carece de força militar para combater os bárbaros eficazmente, e o pulso de Tonakopoli salta porque se ele souber o quão ruins as coisas estão em Dragonton, Minagra pode decidir derrubá-los em vez de negociar. Ela mente e diz que Dragonton ainda tem poder suficiente para afastar os bárbaros, enquanto insiste que seus movimentos incomuns exigiam investigação de qualquer forma. Sua explicação convence a todos que Dragonton ainda pode se virar, mas então Pepe, bendita seja sua boca grande, solta que está confuso, já que Tonakopoli lhe disse antes que eles estavam aqui porque Dragonton estaria condenada se não descobrissem por que os bárbaros estão atacando. Atu não pode deixar de sentir pena de Tonakopoli por ter que lidar com Pepe constantemente, mas ela e Takuto deixam claro que não tem planos para Dragonton, então ela pode relaxar. Por enquanto, a atenção deles está focada na reconstrução interna, então iniciar guerras ou engolir vizinhos não está na agenda. Os bárbaros, no entanto, são outra questão, e essa ameaça não pode ser simplesmente ignorada, porque se Dragonton colapsasse sob os bárbaros, Minagra fica ao lado e seria o próximo alvo, o que torna o problema deles também. Tonakopoli fica surpresa e pergunta se isso significa que eles estão preparados para intervir, porque depois de se estender demais para construir uma cidade perto da veia do dragão, Dragonton cairá se nada mudar. Atu se vira para Takuto para a decisão, e ele diz que quer apoiar seu amigo, então está disposto a fornecer toda a ajuda necessária. Emocionada, Tonakopoli ainda pergunta o que ele quer em troca, já que o idiota do Pipe já soltou o quão desesperadora é a situação de Dragonton. Atu responde sem cerimônia que eles querem a veia do dragão, e Tonakopoli havia rezado para que isso não surgisse. No entanto, em sua situação atual, ela não pode recusar. Atu acrescenta que não há necessidade de se preocupar, já que ela e Takuto estão bem com a gestão conjunta da veia do dragão com Dragonton. Por enquanto, a demanda de mana deles é pequena, mas eles querem o direito exclusivo de decidir a conversão elemental da veia. Essa revelação choca Tonakopoli porque Minagra já tem um método para converter mana bruta em poder elemental. Um marco que teria levado Dragonton mais 10 anos. Torna-se óbvio que a sociedade de Minagra está bem à frente da deles, então uma aliança traria enormes dividendos. Mesmo assim, a tradição diz que a decisão pertence a Pepe, e ele pode ser um tolo às vezes. No entanto, como o mais jovem portador do cajado, ele é por extensão o futuro governante da nação. Ele também lê bem as pessoas, então ela pergunta se ele quer prosseguir com a aliança, e Pepe diz que quer ser amigo de todos em Minagra. E com isso resolvido, os dois reinos oficializam a aliança. Não muito depois, Atu convoca uma sessão de estratégia para firmar os termos com Dragonton. Minagra enviará um fluxo de consumíveis para a cidade deles, e em troca, Dragonton entregará artigos de metal e itens essenciais do dia a dia. Malta acolhe o arranjo. Até agora, eles haviam dependido de Takuto para fornecer esses suprimentos, mas o ganho notável é o acesso direto à veia do dragão. O crédito também vai para Pepe, porque se ele não tivesse revelado a verdadeira condição de Dragonton, a confiança blefada de Tonakopoli teria se mantido, e a diplomacia não teria chegado a lugar nenhum. Nesse caso, Dragonton poderia ter colapsado muito antes que Minagra pudesse oferecer qualquer ajuda. Takuto até se pergunta se Pepe é realmente um tolo, ou se ele impulsionou os eventos de propósito para alcançar o melhor resultado.
Mudando de assunto, Atu diz que eles precisam de um plano para gerenciar as relações com Dragonton daqui em diante. Maria e Caria trocam olhares confusos e perguntam se alguém realmente sabe como é Dragonton como país. Eles perseguiram a negociação tão intensamente que esqueceram que nunca pisaram lá. E a verdadeira manutenção da aliança significa entender a cultura e os valores de um aliado. Quando Takuto estava jogando, forjar uma amizade levou um único toque, então nunca lhe ocorreu que mantê-la agora exigiria um esforço contínuo. Dadas as lacunas, Atu propõe que o primeiro passo seja explorar a capital, Lua Crescente, embora ela fique longe de Minagra. No entanto, uma análise detalhada levaria bastante tempo. Então Takuto sugere adiar isso por enquanto, já que a prioridade imediata é ajudar Dragonton a repelir o gigante. Mesmo assim, Malthus lembra que visitar outra nação não é algo que se faz de qualquer jeito. Há protocolos a seguir. Maria e Caria então levantam as mãos e perguntam se poderiam simplesmente ir por diversão. E por mais infantil que pareça, a ideia é realmente inteligente. Se eles tratarem como uma visita amigável, antes de enviar uma missão oficial, podem partir imediatamente. Malta então se oferece para ir, mas Takuto sente que ele é muito sênior para servir como mensageiro. Para o outro lado, Malta seria visto como o principal chanceler arcano de Minagra, o que o torna inviável. A mesma lógica se aplica a Knight e Emilo, cujos cargos são igualmente críticos. O que eles precisam é de um rosto confiável que Takuto possa garantir que não seja excessivamente alto em patente. E bem na hora, Maria e Caria levantam as mãos para se voluntariar. Takuto recusa a ideia na hora, preocupado que a viagem pudesse ser arriscada. Então Atu se oferece para assumir a tarefa. Mas Malta lembra que ela é a confidente mais confiável de Takuto. E além de Takuto, indiscutivelmente, a pessoa mais indispensável presente, Maria e Caria então se aproximam de Takuto e o lembram que ele lhes concedeu a liberdade de fazer suas próprias escolhas, então agora elas querem fazer tudo o que podem para ajudá-lo. Mesmo que seja arriscado, Takuto hesita em aprovar a missão, mas ele não consegue se recusar a essas faces sinceras, então ele finalmente concorda em deixá-las ir. E Atu fica de mau humor. Com ciúmes de Takuto ter cedido à fofura de outra pessoa, Emily ainda expressa preocupações sobre enviar a dupla sozinha, mas Takuto diz que está tudo bem, já que ele já tem escoltas habilidosas em mente. Depois que o conselho se encerra, Takuto retorna à sala do trono, e Atu ainda está emburrada com sua capitulação ao pedido de Maria e Caria. Deixando-o incerto sobre como proceder, ele se vira para Maria em busca de conselho, e ela diz que ele deveria dizer a Atu exatamente como se sente, então ele decide tentar. Ele se aproxima de Atu e se desculpa por fazê-la se sentir desconfortável. Mas ela não precisa temer ser substituída porque ele é extremamente grato por tudo o que Atu faz por ele. E pelo fato de ela estar sempre ao seu lado. Então ele diz a ela que não há ninguém com quem ele preferiria estar. E isso é tudo o que Atu precisava ouvir. Na verdade, ela já está imaginando uma vida de casada feliz com Takuto. E embora ele não tenha a menor ideia do que está passando pela cabeça dela, ele está simplesmente feliz que ela não esteja mais chateada. Um pouco depois, Takuto leva Maria, Caria e Atu à clínica, embora nenhum deles entenda por que ele os levou lá, já que ninguém está doente. Takuto explica que a clínica era barata de construir, então ele a ergueu por capricho. Mas como Maria e Caria logo partirão em uma missão, ele pensa que pode muito bem designar os novos médicos da peste que ele criou para escoltá-las como protetores. Isso conclui este episódio. Obrigado por assistir. Se você quiser ver a próxima parte, certifique-se de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação.